Salve, salve família, eu sou o professor Fernando Henrique e seja muito bem-vindo ou bem-vinda para a primeira aula de estequiometria aqui do canal. Para você ter o melhor aproveitamento dessa aula, eu recomendo que você baixe o material que eu vou estar utilizando para preencher junto comigo no decorrer da aula. Para baixar, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. E também nesse mesmo link você vai estar encontrando uma lista de questões voltadas para o Enem sobre esse assunto que a gente vai estar trabalhando hoje. Eu espero de verdade que essa aula some na sua preparação e se você gostar, não esquece de estar avaliando o vídeo e também comentando. Boa aula! Antes da gente começar a preencher, eu vou aqui para uma página que não tem no material. Eu vou estar mostrando aqui para vocês um detalhe super importante, uma relação que a gente vai construir bem rápida e simples para vocês conseguirem enxergar que estequiometria não tem nada de difícil. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz um bolo. Para fazer um bolo, a gente usa vários e vários ingredientes, mas o meu bolo hoje eu vou focar só em dois ingredientes, que é o ovo e o leite. Então, toda vez que eu quero fazer um bolo, eu preciso de 8 ovos mais uma caixa de leite, beleza? Então toda vez que eu quero fazer um bolo, eu preciso colocar ali como meus ingredientes 8 ovos e uma caixa de leite, tá? Isso daqui é o básico. E aí a gente consegue formar um bolo. Só que vamos colocar uma situação diferente. Caso você esteja em casa e queira fazer um bolo, né? Não só um bolo, mas a quantidade de bolos que der. E você tem disponível na sua geladeira 32 ovos. Quantos bolos você consegue fazer? Percebe que nesse momento eu estou isolando só dois componentes aqui dentro dessa equação química aqui que eu montei, tá? Eu tenho ovo, leite como meus reagentes e eu tenho um único produto. Lembra que produto sempre vem depois da seta e reagente é tudo que reage antes da seta. Então meus reagentes seria ovo e leite e eu tenho como produto só o bolo. Se na sua casa tem 32 ovos disponíveis, quantos bolos você consegue fazer? Bom, gente, é uma relação bem tranquila, mas vocês vão ver que a gente consegue associar isso a estequiometria normal com componentes químicos também. Eu sei que toda vez que eu tô querendo fazer um bolo, eu preciso de 8 ovos e eu consigo fazer um único bolo. A relação é essa daqui. De onde eu tirei isso? Da nossa receita. E se eu quero fazer, não sei, eu tenho 32 ovos, né? Eu tenho 32 ovos disponíveis. Quantos bolos eu consigo fazer agora? Bom, criei aqui uma proporção. E percebe também que o meu componente leite, ele não entrou nessa relação. Então a gente isolou só ovo e bolo. E para a gente conseguir encontrar essa quantidade X, é só multiplicar cruzado. Tu só vai multiplicar cruzado. Então, 8 vezes X, 8x, é igual a 32 vezes 1, beleza? E assim, X é igual a 32 dividido para 8. Pronto, gente, é só isso. Então quer dizer que eu consigo fazer 4 bolos a partir de 32 ovos, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente vai associar essa ideia a uma estequiometria usando componentes químicos também. Eu vou colocar aqui uma outra relação, né? Onde a gente vai envolver alguns componentes químicos, como o N2 gasoso, que é o gás de nitrogênio, e eu vou colocar também o H2. Esses dois aqui vão ser os meus reagentes de uma equação química. Se eles são reagentes, eles sempre vão estar atrás da seta. E depois da seta a gente tem os produtos e nessa reação é formado o NH3, que é a amônia. Bom, a gente vai aprender já já uma parada que se chama balanceamento químico. Mas para vocês entenderem aqui, a gente vai ter que conservar as massas de todo mundo aqui. Ou seja, eu vou ter que ter, se eu tenho 2 hidrogênios no meu reagente, eu vou ter que ter 2 hidrogênios no meu produto. Se a gente fosse balancear isso daqui, a gente teria 2 na frente do NH3 e 3 na frente do H2, beleza? A nossa reação ela vai ficar balanceada, não te preocupa com isso, que já já vocês vão entender. Bom, aqui eu vou falar em relação a unidades, né? Falando em relação a moléculas. Para formar 2 moléculas de NH3, eu preciso reagir uma única molécula de N2 com 3 moléculas de H2. Aqui na frente tem um que não precisa aparecer. Bom, então isso eu sei que é da nossa equação química. Então eu vou estar relacionando aqui o N2, que é o nosso gás de nitrogênio. Aqui embaixo eu sei que eu tenho uma molécula só de gás de nitrogênio que tem a capacidade de formar 2 moléculas
de NH3. Mas se no caso a gente tivesse disponível ali quatro moléculas de N2, quanto seria a quantidade de moléculas de NH3 que eu conseguiria formar? Bom, para a gente fazer isso é simples. Se eu quero descobrir a quantidade de moléculas de NH3, então aqui embaixo eu vou colocar um X. Percebe que essa primeira relação que eu tirei foi das informações da nossa reação, da nossa equação, porque ela seria a nossa receita de bolo. Eu estou tirando isso aqui sempre da nossa receita de bolo. E embaixo eu estou colocando as informações que eu estou relacionando. Eu tenho 4 moléculas agora de N2. Quantas moléculas de NH3 a gente consegue formar? Esquece o H2. Ele não está sendo usado nessa nossa relação estequiométrica. Bom, para a gente fazer isso é a mesma coisa. Multiplica cruzado e a gente vai ter a nossa equação aqui embaixo. Deixa ela bem organizada. Então seria x vezes 1, que vai dar x, que vai ser igual a 4 vezes 2, que vai dar 8. Então aqui a gente sabe que o x vale 8. 8 moléculas. Se eu tenho uma molécula de N2, eu consigo formar 2 moléculas de NH3. Quando a gente tem 4 moléculas de N2, que é o gás de nitrogênio, o meu reagente, eu tenho a capacidade de formar 8 moléculas de NH3. Fechou? Essa relação a gente estabeleceu igualzinho que a gente fez aqui em cima com o ovo e o leite, para formar um bolo. Então pega essa ideia e vamos tentar aplicar agora ao nosso raciocínio de cálculo estequiométrico. Para a gente falar de estequiometria, vocês precisam saber de algumas grandezas aqui, e eu coloquei como grandezas químicas. A primeira grandeza que a gente vai falar é número de mol. Número de mol é sempre a massa que a gente tem de uma molécula, de um átomo, pela massa molar desse componente, tá? Massa molar é a segunda grandeza que a gente vai ver. Mas fica entendido que o número de mol é sempre a massa que a gente vai ter de um componente pela massa molar que ele tem. O número de mol, ele é representado pelo N e a unidade de mol sempre é mol. Vem aqui para baixo para eu te falar um pouquinho mais de mol. O mol, ele seria como uma quantidade resumida. Por exemplo, uma centena são 100. Uma dezena são 10. E uma dúzia seria 12. E quanto é que vale um mol? Um mol nada mais é do que 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui, gente, seria a quantidade de alguma coisa, independente do que a gente está falando. Pode ser moléculas, pode ser íons, pode ser partículas, pode ser átomos, pode ser bananas, entendeu? Pode ser sandálias, um mol de sandálias, um mol de celulares. Bom, então entende que o mol é uma quantidade. Jogando aqui para o lado, a gente vai ter a massa molar. É a segunda grandeza química que a gente vai estar trabalhando. A massa molar é sempre a massa de um determinado componente. E toda vez que eu quero saber só de um único componente, qual que é a massa dele, a gente teria a nossa massa molar. Então, toda vez que eu estou falando de massa molar, a gente vai ter a unidade gramas por mol. Por quê? Porque a massa molar sempre é calculada a partir da massa de um componente dividido pelo mol, tá? Número de mol dele. Eu coloquei como mol, mas a gente pode colocar como N aqui embaixo. N, que seria o número de mol. Então aqui a gente teria gramas dividido por mol, que é o número de mol, que sempre vai estar em mol. Então aqui eu posso colocar também como N, sem problema nenhum, número de mols. E qual que é a unidade da massa molar? Gramas por mol. Então pode vir assim, gramas por mol. Aqui embaixo eu coloquei algumas substâncias, algumas moléculas para a gente descobrir qual que seria a massa molar delas. Sendo que a massa molar de cada elemento é tabelada e a questão sempre te fornece. Então, quando eu quero saber a massa molar de uma molécula, eu preciso analisar qual que seria a massa de cada átomo que compõe aquela molécula. E assim a gente faz um somatório para poder ver qual que seria a massa completa daquela molécula. A gente tem aqui o CO2. No caso do carbono, o carbono vai ter sempre 12 gramas por mol. Sempre não, mas geralmente ele vai ter 12 gramas por mol, tá? E o oxigênio, ele vai ter 16 gramas por mol. A questão te fornece sempre esses valores, tá? Não te preocupa com esses valores, não precisa gravar, porque a questão te fornece. Então, fica entendido isso, eu vou apagar aqui embaixo e a gente vai descobrir qual que seria a massa molar
do CO2, tá bom? Sendo que a gente já sabe qual é a massa molar do oxigênio e do carbono. Dentro do CO2, a gente tem 3 átomos, né? Um átomo é de carbono e 2 átomos são de oxigênio. E, por consequência, a gente vai ter 2 elementos. Então, eu vou começar aqui com o carbono. O carbono, dentro do CO2, ele tem um único átomo. Então, seria um átomo vezes a massa molar do carbono, que seria de 12 gramas por mol. O resultado para o carbono aqui, com quanto ele pesa dentro do CO2, a gente teria aqui 12 gramas por mol. Perfeito? Então, o carbono contribui para a massa do CO2 com 12 gramas por mol. E o oxigênio? Eu tenho oxigênio também no CO2. Bom, dentro do CO2, a gente tem aqui 2 átomos de oxigênio. E cada átomo de oxigênio pesa 16 gramas por mol. 16 gramas por mol. Então, aqui a gente vai colocar 16. 16, que vai ser igual, então, 2 vezes 16 daria 32, tá? 32 gramas por mol. Então, o oxigênio, ele acaba contribuindo para a massa do CO2 com 32 gramas por mol. Resta a gente somar todas essas massas aqui para descobrir qual que seria a massa molar do CO2. Então, a massa molar do CO2 vai ser igual a 12 mais 32, que vai dar aqui 44 gramas por mol. Perfeito? Então, a gente descobriu qual que é a massa de CO2 a partir das massas individuais de cada um desses elementos, carbono e oxigênio. Vou colocar um segundo exemplo, porque a gente vai usar bastante isso em estequiometria. SO2. Aqui a gente vai ter um outro elemento que seria... uma nova molécula que seria o dióxido de enxofre. Bom, aqui eu coloquei a massa molar do oxigênio, que vale 16, e aqui a gente tem a massa molar do enxofre, que é 32 gramas por mol, tá? Não te preocupa com isso, não grava, porque... a questão sempre te fornece, mas caso tu queiras lembrar, não tem problema nenhum, até facilita o cálculo. Vamos lá, para o enxofre primeiro. A gente tem aqui 2 elementos, que seriam enxofre e oxigênio, mas ao todo a gente tem 3 átomos. Para o enxofre, a gente tem no SO2 um único átomo. E cada átomo de enxofre pesa 32 gramas. Então, 32 vezes 1. O enxofre contribui para o SO2 com 32 gramas por mol. Já o oxigênio, ele está na quantidade de 2 átomos dentro dessa molécula, 2 átomos. Então, seria 2 vezes... Qual que é a massa molar de um único oxigênio? Seria 16. 2 vezes 16 é igual a 32, tá? 32 gramas por mol. Para a gente descobrir, então, a massa molar do SO2, é só a gente somar essas duas massas aqui. Então, 32 mais 32... vai dar 64 gramas por mol. E para a gente finalizar aqui a ideia, a gente vai falar do volume molar. Tá? Todas essas grandezas a gente vai estar utilizando estequiometria. O volume molar seria o volume que um determinado gás consegue ocupar, sendo que a gente está utilizando 1 mol dele. Mas toda vez que a gente falar sobre volume dentro de cálculos estequiométricos, a gente vai ter 2 condições aqui: a CNTP ou a CATP. A CNTP diz que o volume molar de um componente, né, de um gás dentro de uma reação, sempre vai ser igual a 22,4 litros por mol. É a unidade que a gente vai ter sempre para volume molar, porque o volume sempre está em litros e o número de mol, né, que é o N, eu vou já colocar como N também, vai estar em mol. Perfeito? Então, aqui embaixo, mol seria N, que é o número de mol, ou seja, o volume molar vai sair aqui em litros por mol. Beleza? E quais são as condições que a gente está analisando? CNTP seria as condições normais de temperatura e pressão, tá? A gente vai ter uma temperatura específica e uma pressão específica quando a gente fala de CNTP, e o volume aqui vai ser de 22,4 litros por mol. E quando a gente está falando sobre CATP, que são as condições ambientes de temperatura e pressão, o volume ele vai variar. O volume ele vai ser agora não mais 22,4, ele acaba sendo aproximadamente 25. Tá bom? Então aqui a gente coloca aproximadamente 25 litros, tá? Litros por mol. Mas isso, gente, a questão que te fornece. Se está na CATP, geralmente ele te fornece qual que seria o volume molar, que vai ser
Se está na CNTP vai ser 22,4 e se está na CATP vai ser 25, aproximadamente 25 litros por mol. Primeira coisa, a regra para balancear aqui vai ser show, tá? Esse show aí que eu coloco seria a ordem de carbono, hidrogênio e oxigênio. Toda vez que eu quero balancear os elementos dentro de uma reação química, a gente vai estar usando a regra show. Começa por qualquer um elemento e no final tu vais para carbono, hidrogênio e oxigênio nessa sequência, perfeito? Essa é a ordem de prioridade dentro de um balanceamento químico. Primeira reação que eu botei aqui para vocês. Essa primeira reação é uma reação de neutralização com ácido clorídrico e o hidróxido de cálcio. Vamos lá. Aqui a gente tem 4 elementos: hidrogênio, cloro, cálcio e o oxigênio. O hidrogênio se repete aqui, tá? Então a gente tem 4 elementos dentro dessa reação completa. Vamos lá balancear. Por quem eu vou começar? Deixo carbono, hidrogênio e oxigênio para o final. Aqui a gente não tem carbono, a gente tem hidrogênio e oxigênio, então eles vão para o final. Então eu começo por quem? Cloro ou cálcio? Tanto faz, gente. Então vou começar aqui, por exemplo, pelo cálcio. O cálcio, ele é o Ca, e no reagente, antes da seta, ele só tem um. A gente tem um único átomo de cálcio no nosso reagente. Ele aparece no hidróxido de cálcio bem aqui. O índice dele é 1, não precisa aparecer, tá? E no produto, ele aparece no cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio carrega só um átomo de cálcio, beleza? Então, como as quantidades estão iguais, o cálcio ele tá balanceado. Bora pro próximo. Quem é o próximo? É o cloro. Tá? No reagente, a gente tem o cloro aparecendo só no HCl. Quantos cloros a gente tem no HCl? Só um. Tá vendo que não aparece nada no índice dele? O índice é esse número que vem aqui do lado, embaixo, tá? Como não aparece nada, subentende que é 1. No produto, o cloro aparece bem aqui no cloreto de cálcio e existem 2 cloros nesse composto aqui, perfeito? Então, como a gente tem 2 no produto e 1 no reagente, a gente vai balancear o reagente. Qual que seria o número multiplicado por 1 do cloro que vai resultar em 2? O próprio 2. Então, aqui na frente do cloro, eu vou botar um 2. Do HCl, perdão. Tá? E agora a gente vem pro show. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tenho carbono, vou para quem? Hidrogênio. No reagente, a gente tem hidrogênio no HCl e a gente também tem hidrogênio no hidróxido de cálcio, tá? Presta atenção que aqui na frente a gente botou um 2 no HCl. Esse 2 ele foi para multiplicar a quantidade de cloros que a gente tinha. Mas quando a gente faz isso, a quantidade de hidrogênios também vai ser multiplicada, tá? Então aqui, inicialmente, a gente tinha um hidrogênio no HCl. Como eu tenho 2 na frente agora aqui, 2 vezes 1 vai me dar 2 hidrogênios no HCl. Passa para o próximo, seria o hidróxido de cálcio. Quantos hidrogênios a gente tem? Esse 2 fora do parêntese vai multiplicar tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Então, esse hidrogênio e esse oxigênio vão ser dobrados. Como eu só tenho um hidrogênio aqui dentro, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, no reagente, ao todo, a gente tem 4 hidrogênios. E no produto, o hidrogênio só aparece no H2O. E ele aparece com a quantidade de 2 átomos. Bom, então qual seria o número multiplicado por 2 que vai me dar 4? Lembra que a gente tem só 2 no produto e 4 no reagente. Aqui, então, eu vou colocar um 2. 2 vezes 2, 4. Hidrogênio balanceado. E para finalizar, só o oxigênio. O oxigênio só aparece no reagente no hidróxido de cálcio, tá? E qual é a quantidade de oxigênios? A gente tem 2. 2 oxigênios no reagente ao todo. E no produto, a gente tem o oxigênio só aparecendo na água, H2O. E qual é a quantidade que a gente tem? 2 também, tá? Lembra que esse 2 vai multiplicar tanto o 2 do hidrogênio quanto esse 1 que não aparece do oxigênio. Então o oxigênio ele está balanceado, já que ele tem 2 no reagente e 2 no produto. Bora pro próximo. Vamos lá. A regra é show. Qualquer um menos carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Como eu só tenho 3 elementos e esses 3 são carbono, hidrogênio e oxigênio, vamos usar a regra show, tá? Começo com o carbono. O carbono, ele aparece no reagente só no CH4. Ele tem a quantidade de um átomo e no produto ele aparece só no CO2, ele tem a quantidade de um único átomo no CO2. Então a gente passa para o próximo. Seria o hidrogênio. No reagente a gente tem 4 hidrogênios que só aparecem no CH4 e no produto a gente só tem 2 hidrogênios que só aparecem aqui no H2O.
Então a gente tem 2 hidrogênios no produto e 4 no reagente. Está desbalanceado. Na frente do H2O eu coloco aqui um 2. 2 vezes 2, 4, está balanceado. Beleza? Vamos para o próximo, que é o oxigênio. No reagente, a gente vai ter 2 oxigênios, tá? E no produto, o oxigênio aparece tanto no CO2 quanto no H2O. Então aqui a gente vai ter 2 oxigênios com 2 oxigênios também no H2O. Não te esquece que multiplica. Então no produto a gente tem quantos oxigênios? 4. E no reagente a gente tem só 2. Então aqui na frente do O2 eu coloco um 2. 2 vezes 2, 4. Pronto, tá balanceado. Bora para o nosso último exemplo. Então aqui a gente tem 3 elementos: ferro, hidrogênio e o cloro. No reagente, o ferro só aparece aqui no ferro metálico, ele está sozinho. Ele tem um único átomo e no produto ele aparece no cloreto de ferro. Aqui a gente tem só um ferro, então está balanceado. O próximo seria quem? O cloro. Então eu tenho um no reagente, ele só aparece aqui, tá? Ele aparece bem aqui, ele só tem um átomo e no produto ele aparece com 2 átomos no cloreto de ferro. Beleza? Então aqui na frente do HCl eu boto um 2. E para finalizar, o hidrogênio. Eu tenho quantos hidrogênios? Agora eu tenho 2. Eu tenho 2 no reagente e no produto eu tenho 2 também, porque ele aparece só no H2. Perfeito? Então o hidrogênio ele está perfeitamente balanceado. Uma dica super importante que eu dou para vocês é que quando a gente vai analisar uma reação para ver se ela está balanceada ou desbalanceada, se ela carregar um coeficiente diferente de 1, tá? Se tiver já um 2, no caso dessa reação aqui embaixo, a gente pegou ela numa questão, bateu o olho nela. Se tem um coeficiente já diferente de 1, que no caso seria esse 2 aqui, pronto, ela tá balanceada. Nenhuma questão vai te fornecer um balanceamento errado, tá? Não te preocupa com isso. Então, se ela tem um coeficiente diferente de 1, tu nem precisa verificar, ela tá balanceada, perfeito? E aí tu já vai para os próximos passos da estequiometria. Agora, a gente vai estabelecer um cálculo estequiométrico, uma relação estequiométrica. E o que seria a estequiometria? Eu coloquei aqui primeiro só a estequiometria normal. A estequiometria, ela seria uma relação de grandezas. Vou até grifar. Relação de grandezas entre componentes, entre compostos participantes de uma reação. O que nem a gente fez pro ovo, pro leite, pro bolo, né? Assim também como a gente fez pro nitrogênio, pro hidrogênio e pro NH3, lá naqueles primeiros exemplos que eu mostrei para vocês. Então vamos lá, como é que vai funcionar a estequiometria? Em etapas. Eu sempre gosto de trabalhar a estequiometria em etapas. Se tu pegares as etapas, tu não tem erro, beleza? Segue as etapas que você consegue finalizar a estequiometria e pro final é só matemática. Primeira etapa, gente. Primeira etapa é balancear a reação. Tu precisas ver se a reação ela está devidamente balanceada e se a gente bate o olho numa reação e tem um coeficiente diferente de 1, se tem um 2, um 3, se tem um meio na frente de algum dos componentes dentro de uma reação, ela está balanceada, nem precisa esquentar a cabeça. E aí, devidamente balanceada, passa para a próxima etapa. A segunda etapa é identificar os envolvidos. Eu gosto sempre de trabalhar os envolvidos como sendo 2 aqui e colocar sempre eles com nomes, tá? Classificar eles. A gente sempre tem o envolvido que é a nossa referência. A nossa referência, que é aquele que é fornecido uma quantidade, né? E a partir dele, a gente precisa descobrir a quantidade que é formada, a quantidade que precisa reagir com ele, né? Do outro envolvido. E para esse envolvido, a gente vai chamar de incógnita. Então, a referência é um envolvido que é fornecida a quantidade e a incógnita é o que a gente quer descobrir, a quantidade que eu quero descobrir daquele segundo envolvido. Então, a gente tem a referência e a incógnita. São os nossos 2 envolvidos. Não te esquece disso. Sempre vão ser 2, tá? Terceiro passo é relacionar. Bom, para relacionar, a gente vai dividir em linhas. Então, a primeira linha sempre são as informações que a gente retira da reação. E a segunda linha que a gente estabelece é da questão. Das informações que são fornecidas na questão, tá? Lembra do ovo e do leite? Eu preciso de 8 ovos para formar um bolo.
E quando eu tenho 32 ovos, eu consigo formar quantos bolos? Essa primeira linha, 8 ovos formam um bolo, é da reação, seria a nossa receita, tá? E a segunda linha seria 32 ovos formam quantos bolos? 32 está para X. É das informações que a gente tirou da situação, da questão. Quarto passo, depois de estabelecer as linhas, a gente vai comparar grandezas e unidades. Bom, nunca a gente vai poder trabalhar uma grandeza em cima sendo diferente da de baixo. Se embaixo está em massa, em cima tem que estar em massa. E para fazer isso, a gente usa essa tabelinha que eu botei aqui. Toda vez que a gente tem mol, a gente vai poder transformar o mol para alguma outra dessas grandezas aqui. A primeira é massa. Se está em mol em cima e eu quero transformar para massa, o que eu faço? Eu vou pegar o número de mol, que é o N, e vou multiplicar sempre pela massa molar do componente. Tá em mol? Multiplica pela massa molar e tu consegues encontrar a massa em gramas, tá? É sempre importante trabalhar em gramas porque facilita o cálculo. Bom, segundo momento se tá em mol e eu quero chegar em volume, bom, a gente pode utilizar aqui duas maneiras, só que isso vai variar de acordo com as condições que a gente vai ter. A primeira maneira, né, é quando está na CNTP. A CNTP seria as condições normais de temperatura e pressão. Vocês vão pegar o N, que é o número de mol, e multiplicar por 22,4. E assim a gente vai ter o volume sempre em litros. Se está na CNTP. E se tiver na CATP? Se tiver na CATP, a gente pode também converter. Na CATP, a gente vai pegar o número de mol daquele componente e multiplicar por 25. Então aqui eu pego o N, que é o número de mol, e multiplico por 25. O resultado sai em litros. Perfeito? E se tiver em mol e eu quero transformar, por exemplo, para número de moléculas? Aqui eu coloquei como número de espécies porque pode ser íons, átomos, moléculas e assim por diante. Se tiver em mol e tu queres transformar para número de espécies, tu vai pegar o número de mol, que é o N, e multiplicar sempre por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui eles fornecem, mas caso ele não te forneça, dá pra gente simplificar e colocar no lugar de 6,02, a gente bota 6, só 6, tá? Então aqui a gente pode simplificar, né, em alguns casos, tá, gente? 6 vezes 10 elevado a 23. Tira esse 0,2 porque dificulta um pouquinho. E para finalizar, a gente só faz a regra de 3. Cara, estequiometria, a maior parte da estequiometria é regra de 3. Não é difícil montar uma estequiometria. O problema está nos cálculos. Vamos lá. Primeiro exemplo que eu vou botar aqui para vocês, que na verdade só é um exemplo, e depois questão. Qual é o volume de H2 formado quando 112 kg de ferro metálico reagem com HCl nas condições normais de temperatura e pressão? Dados massas molares em gramas por mol. Olha, ele te forneceu as massas molares de cada um dos elementos que estão fazendo parte da nossa reação. Bom, primeira coisa, gente, eu quero saber, a reação ela está balanceada ou ela não está balanceada? Tá vendo que aqui na frente dos compostos, dos componentes, não tem nenhum número? Todos eles são iguais a 1, então não tem como eu afirmar para vocês que ela está devidamente balanceada. A gente vai ter que verificar. Para a gente fazer isso, no reagente eu tenho quantos ferros? Eu tenho 1. No produto eu só tenho 1. Bom, então o ferro está me dizendo que está balanceado. O próximo seria o cloro. O cloro, ele tem quantos no reagente? Ele aparece só aqui, ele aparece na quantidade de 1, e no produto ele aparece aqui e aparece na quantidade de 2. Então tá vendo que o cloro está desbalanceado? Então essa reação ela tá desbalanceada. Percebe que essa reação foi a que a gente balanceou lá em cima nos exemplos. Então eu já sei que de acordo com essa questão aqui, com essa situação que eu botei para vocês, o 2 vem na frente do HCl. Para a gente não perder muito tempo, então aqui vem um 2. É a mesma reação que a gente tem aqui em cima. É igualzinha, gente, é a mesma reação. Perfeito. A gente viu que ela está balanceada. Segunda etapa, identificar os envolvidos. O primeiro envolvido, né, que eu grifei aqui, seria o ferro. Por que ele é nosso envolvido? Porque ele te fornece uma quantidade. Então, qual dos envolvidos ele seria? Ele seria a nossa referência. Para o ferro, é dada uma quantidade e eu quero descobrir
é a quantidade de alguém, né? Que está reagindo com ele ou que está sendo formado. Entende que o ferro é o nosso primeiro envolvido. E o ferro, ele aparece bem aqui. Ele fala ferro metálico. O ferro metálico é esse reagente bem aqui. Eu vou grifar ele. O nosso ferro. Quem seria o segundo envolvido? Bom, aqui ele fala qual é o volume de H2 formado quando 112 kg de ferro metálico reagem com HCl. Quem é o envolvido? O HCl ou o H2? Ele te pergunta qual é o volume. Qual é o volume de H2 formado? Se ele está perguntando qual é o volume de H2 formado a partir do ferro metálico, o nosso segundo envolvido é o H2. Percebe que ele colocou o HCl no texto? Por quê? Ele colocou ferro metálico reage com HCl. O ferro metálico não está reagindo com HCl? Ele está reagindo e no produto está formando quem? Cloreto de ferro e H2. Bom, ele citou HCl, mas o HCl não está sendo envolvido na nossa relação, na nossa proporção. Quem são os envolvidos? O ferro e o H2, sendo que o ferro metálico, ele é a nossa referência. E o H2 é a nossa incógnita. O que seria incógnita? Aquele envolvido que a gente quer descobrir uma quantidade, tá? E nesse caso é o volume de H2. Então seria a nossa incógnita. Beleza? Cara, acabamos de descobrir quem são os envolvidos. Aqui a gente vai só relacionar. Para facilitar a vida de vocês, tu vais isolar quem são os envolvidos. O ferro, tá? Nesse caso é o ferro e o H2. O H2 gasoso. Beleza? E embaixo dele, gente, a gente vai colocar a primeira linha. Qual que é a primeira linha? Sempre a primeira linha é da nossa reação. A primeira linha é da reação. A segunda é da questão. O que a nossa reação diz? Agora a gente começa a trabalhar em mol. Sempre a gente trabalha em mol. 1 mol de ferro consegue formar 1 mol de H2. Na segunda linha, que seria as informações da questão que é dada, a gente vai tirar então. Bom, o ferro ele te forneceu, ele é a nossa referência. Então, embaixo dele eu vou colocar a nossa quantidade que ele forneceu, que seria 112 kg. E qual que seria o volume de H2 formado? Então, o X sempre vem embaixo da incógnita. Então aqui a gente vai colocar o X sendo em litros, porque ele quer descobrir o volume. O próximo passo é comparar as grandezas e as unidades. Como é que a gente faz isso? Nesse momento, agora eu quero que vocês esqueçam o hidrogênio. Bora focar só no ferro. No ferro aqui, a gente tem 112 quilos de ferro, tá? Embaixo é quilo, é massa. Em cima tá em mol. Pode isso? Não, não pode. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número de mol e vou passar para massa. Entendeu? Como é que a gente faz isso? Olha aqui, ó. Tá em mol e quer chegar em massa, pega o número de mol que a gente está usando e multiplica pela massa molar do envolvido. Nesse caso, qual que é a massa de ferro metálico? Bom, se eu tenho ferro aqui, gente, só está sendo formado por ferro. Então aqui a gente tem um átomo de ferro e eu vou multiplicar pela massa molar do ferro. Qual que é a massa molar do ferro? Ele te forneceu 56. Aqui seria então 56 gramas por mol. Tá? Então, 1 vezes 56 gramas por mol, então a massa molar de ferro seria 56 gramas por mol, beleza? Encontramos a massa molar do ferro metálico. E agora a gente vai pegar esse 1 mol e a gente vai multiplicar pela massa molar dele. Mas isso eu vou fazer numa outra linha, tá? Esquecemos o hidrogênio, agora a gente vai lembrar dele e a gente vai esquecer o ferro. Nesse momento eu quero que vocês esqueçam o ferro e comparem agora a coluna do hidrogênio. Embaixo aqui do hidrogênio a gente tem em litro. Em cima está em mol. Pode isso? Jamais. Não pode isso. Então em cima está em mol e eu quero passar para litro, que seria volume. Então se eu estou em mol e eu quero chegar em litro, né, volume, o que eu vou fazer? Se tiver na CNTP, pego o número de mol e multiplico por 22,4. E a questão diz que está nas condições normais de temperatura e pressão. Essas condições normais eu não forneci para vocês, porque fui eu que estabeleci aqui nosso exemplo, mas é 22,4 litros por mol. Beleza?
Então essa daqui seria o volume que a gente vai estar utilizando para poder converter essa quantidade de hidrogênio em volume. Então aqui eu vou multiplicar por 22,4 litros por mol. Agora eu vou puxar aqui para baixo, estou fazendo com calma, só para vocês entenderem, quando vocês forem fazer é muito mais simples e muito mais rápido. Então aqui eu sei que eu vou pegar o 1 do ferro, já volto a usar o ferro, 1, e vou multiplicar com a massa molar dele, que é 56 gramas por mol. Quando a gente faz isso, o resultado já sai em gramas. E aqui, do outro lado, a gente vai ter o 1 sendo multiplicado por 22,4. Isso aqui já sai em litros, perfeito? Bom, volta aqui embaixo, agora a gente tem 112 quilogramas. Cara, não pode estar em quilograma, trabalha em grama. Se está em quilograma, eu vou converter esse quilograma para grama. Para fazer isso, é só a gente, no lugar do quilograma, colocar um 10 à terceira. 10 à terceira grama. Então aqui embaixo, no lugar de 112, que ele ficava aqui embaixo, eu vou colocar 112 ainda, só que eu vou colocar ele multiplicando com 10 à terceira gramas, tá? Porque eu converti de quilograma para grama. E está para X, que é a nossa incógnita, gente. E eu vou descobrir isso aqui em litros. Pronto, é só isso. Acabou a estequiometria. Agora é só multiplicar cruzado. Então seria 1 vezes 56 aqui vai dar 56. Então X, vou colocar 56 vezes X, que é igual a 112 vezes 10 à terceira, vezes aqui 1 vezes 22,4, 22,4. Para facilitar a vida de vocês, nunca multiplica nada no início. Sempre tenta simplificar a tua questão ao máximo e assim depois, no final, como último recurso, tu multiplicas. Então aqui eu tenho 56, vou jogar ele para o outro lado. Se ele está multiplicando com x, ele vai dividindo. Então aqui x é igual a 112 vezes 10 à terceira, vezes 22,4, dividido para 56. Cara, vocês conseguem encontrar algumas relações, tá? 56 e 112 tem relação. 112 é o dobro de 56. Então, se eu simplificasse 112 com 56, a gente ia ter aqui 2 e 1. Então, x é igual a 2 vezes 10 à terceira vezes 22,4. Pronto. Não multiplica nada no início. Simplifica ao máximo e no final tu multiplicas porque não tem mais nada para fazer. 2 vezes 22,4 daria 44,8 vezes 10 à terceira litros. O resultado sai em litros. Por quê? Porque a gente queria descobrir ele em litros. Fechou?